Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz muito tempo que todo mundo pede pra eu compartilhar as minhas experiências aqui no dia a dia mesmo, em relação à amamentação, em relação ao desmame, alimentação da Cora e tudo mais. Então eu resolvi falar sobre desmame. Pra falar sobre o desmame noturno, eu preciso falar um pouquinho da nossa experiência aqui com a amamentação. A gente sempre se deu bem com a amamentação, levávamos em livre demanda sempre, desde que ela nasceu. Ela mamava a hora que ela queria, quantas vezes ela quisesse e a quantidade que ela quisesse, e sempre foi assim. Desde que a Cora nasceu, ela parecia um reloginho. Eu não determinava nada, mas à noite ela mamava de 3 em 3 horas. Então era assim que ela mamava, então eu até tava descansando bem, assim. As pessoas falam, ai, quando o bebê nasce, recém-nascido e tal. Eu dormia super bem quando ela era recém-nascida. Acordava de 3 em 3 horas, ela mamava bastante, uns 40 minutos às vezes. Voltava a dormir e beleza. Aos 5 meses começou o meu desespero. Eu lembro nitidamente, ela dormia aqui com a gente na nossa cama, e eu lembro nitidamente uma noite que eu digo que ela se sacudia. Ela se sacudia a noite inteira e virava pra lá e virava pra cá e chorava, e aí eu punha no peito, e aí ela dormia mais uns 40 minutinhos e acordava de novo, e aí mamava e de novo, e assim foi. Aos 5 meses ela passou a acordar de hora em hora, todas as noites. Do nada, gente, simplesmente um dia fez assim, ó, tudo mudou. Ela passou a acordar muito e querendo mamar, tipo, querendo peito, querendo mamar. E de hora em hora, eu achava, gente, que isso ia mudar em algum momento, eu não entendia o que era que estava acontecendo, por que isso tá acontecendo. E aos 6 meses, perto dos 6 meses, assim, uma semana antes dela fazer 6 meses, eu descobri os 2 primeiros dentinhos dela nascendo. Então, provavelmente, conversando com a pediatra depois, a gente meio que chegou a uma conclusão que ela já devia estar sentindo algum incômodo. A gengiva coça, a gengiva lateja quando o bebê tá dormindo e ele precisa sugar, até pra aliviar aquela boquinha que tá incômoda. Eu acho que foi isso, porque a Cora, gente, ela teve uma dentição muito precoce, digamos assim. Não tem ordem, né? Não tem regra pro nascimento. Aliás, não tem regra pra nada. Mas principalmente pro nascimento dos dentinhos, tem bebê que completa 1 ano com 2 dentes e tem bebê que completa 1 ano com todos, que foi o caso da Cora. Então, dos 5 meses e meio até os 12 meses, até ela completar 1 ano, 16 dentes romperam. É muita coisa. Foi muito rápido. Não teve um intervalo em que ela ficou com 4 dentinhos e aí ficou meses com 4 dentinhos. Não. Acho que foi isso que aconteceu. Que esse incômodo que ela tinha de madrugada era por causa dessa dentição dela, que tava vindo um dente atrás do outro. Imagina, a gente com dor de dente incomoda, imagina um bebê. Eu acho que essas acordadas de madrugada começaram por uma necessidade de dor ou de incômodo com os dentes e acabaram se tornando um hábito, assim. Ela acabou se acostumando a sempre voltar a dormir mamando, sugando. E como ela nunca chupou chupeta, era sempre o peito mesmo. Então, gente, eu acordava de hora em hora. Eu tenho várias amigas que falam que, mas você não fica lá de peito pra fora, na cama, e o neném vai mamando e você vai dormindo. Não consigo, gente. Todas as vezes que a Cora tava mamando de madrugada, eu estava acordada. Porque eu simplesmente não consigo. Eu sou meio ruim pra dormir. Eu gosto de dormir de um lado, com o outro, um travesseiro aqui, outro travesseiro aqui, outro travesseiro ali. Então eu não sou aquela pessoa que fecha o olho e dorme em qualquer lugar. Então meio torta, com o peito na boca, ela mamando, você sente o neném mamando. Não conseguia dormir. Então eu tava ali deitada, mas eu tava acordada. Quando ela parava de mamar, aí sim eu ia me ajeitar e dormia. Até os 10 meses, a Cora dormiu aqui com a gente. E eu quis passar ela pro quarto dela, primeiro porque ela tava se mexendo muito, ela tava pedindo mais espaço mesmo. Ela encostava em mim, encostava no Thiago, acabava acordando. Eu achava que talvez pudesse ser uma forma dela dormir 2 horas seguidas, 3 horas seguidas. Eu achava que às vezes, por eu estar muito perto, com o peito muito perto, ela sentia o cheiro do leite e aí acordava mais vezes. Então também foi uma tentativa de termos noites melhores de sono, tanto ela quanto eu, porque um bebê que acorda de hora em hora também não dorme super bem, concordam comigo? Então, quando ela tinha 10 meses, a gente fez essa mudança pro quarto dela que, ela aceitou super bem, foi super tranquilo, não senti ela com medo nem nada, até porque no início eu dormia lá com ela, a gente fez uma transição e tal. Eu ficava aqui com a babá eletrônica e toda vez que ela acordava eu ia pra lá. E aí, gente, esse negócio de hora em hora foi bem difícil, porque, por exemplo, ela acordava 1 da manhã, daí eu ia lá, aí ela mamava até mais ou menos 1h15. Ela já mamava menos tempo, com 10 meses. Eu voltava até eu me aconchegar, voltar a dormir e tal, já
era 1h30 por aí. Dava 2 horas, ela acordava de novo. Então assim, dormi mesmo, eu dormia meia hora. Porque se ela acordava de 1 em 1 e eu tinha todo esse trajeto pra fazer, gente, era desesperador, sério. Ela acordava meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Até de manhã, era muito louco, era insano quase. Foi bastante difícil, assim, pra mim. Chegou uma hora que eu não tava mais dando conta. Eu não aguentava mais. Chegou uma época que eu tava quase em depressão. E depois eu conversando com a minha terapeuta, ela até falou pra mim, você impedir uma pessoa de dormir é um método de tortura. Então, assim, é enlouquecedor. Tipo, não era que ela acordava de 3 em 3 horas. Por isso que eu digo, gente, recém-nascido tava bolinho, tava mole, tava fácil. Você fica sem saber o que fazer, porque se aquele bebê tá acordando é porque ele tem alguma necessidade. E você tá ali e tipo, né, eu vou ter que ver o que ele tá precisando, não vou deixar o bebê chorar, não é essa coisa de aprender a dormir, de deixar chorar, imagina, gente, aqui no canal nem falo sobre isso, porque pra mim é inconcebível isso. Eu procurava acolher a necessidade dela, mas eu tava entrando em parafuso também, eu precisava olhar pra mim. Então eu falei, bom, então agora não é mais dente. Ela já comia super bem, tipo, não era fome. O pediatra conversou com a gente, explicou sobre os ciclos de sono. É que nem a gente. Sabe quando a gente tá dormindo à noite, a gente dá uma acordadinha, muda de posição e continua dormindo? Pois é, a gente emenda um ciclo de sono no outro. E os bebês têm que aprender a fazer isso, tem uma certa dificuldade, você pode ajudar de algumas formas. Ela acostumou a fazer isso mamando. Então, pra ela emendar um ciclo de sono no outro, ela precisava do peito. E a gente precisava descobrir uma outra forma de mostrar isso pra ela sem ser deixar ela chorando, lógico, né? Então precisava de uma forma acolhedora, mostrar que ela poderia dormir sem o peito. Nesse momento em que ela já comia bem, em que ela já não tinha mais dente pra nascer, que já tava tudo certo, eu falei, tá na hora da gente fazer um desmame noturno, agora eu preciso dormir. Eu fiquei durante todo esse tempo velando esse sono dela, cuidando dessa parte noturna dela também, dando essa livre demanda. Agora eu preciso aconchegar ela de outra forma. Até porque, gente, ela acordava de manhã cansada também. Ela acordava já querendo dormir, acordava já meio chatinha. Ela não tava dormindo bem. Então foi muito simbiótico, sabe? Foi o meu limite e o limite que eu percebi que ela tava também. Ela precisava mudar de fase, digamos assim. Eu sentia que ela precisava também descansar, ter uma noite pra descansar. Começamos então a fazer um processo de desmame noturno. Aqui em casa tem o Thiago, né? Então nós somos uma família, nós 3. Eu sei que tem muita mãe solo por aí, muitas mães que criam seus filhos sozinhas e que me escrevem. E essas mães vão ter que arrumar uma outra forma, cada família tem uma estrutura. Então nós decidimos que o Thiago entraria nesse momento pra acalentar a Cora, pra acolher a Cora e ela voltar a dormir com o carinho e com o acolhimento do pai e não o peito da mãe. Tipo, filha, tá tudo bem, não precisa mais mamar pra dormir, se você consegue, a gente acreditou nela, a gente deu um voto de confiança pra ela, você consegue dormir sozinha, sem o peito. No primeiro dia ela chorou, e eu olhando tudo na babá eletrônica, né? E ele ia, ela... Mamãe, mamãe! Ela falava mamãe nessa época, né? Bebezinha, tinha 1 aninho. E ele, filho, papai tá aqui, tentava cantar uma música, era... Assim, gente, um choro, um desespero, vem um troço, vem um negócio, fecha a garganta, você não consegue ouvir seu filho chorando daquele jeito. 2 minutos eu fui, filha, mamãe tá aqui. E aí eu fui tentar sem o peito, sabe? Vem cá no colo, pus ela no colo, só que ela vinha direto, sabe aquela coisa assim, ela vinha direto pro peito. Era como ela tava acostumada, naquele momento ela não tava acordada, ela tava dormindo, ela dava uma acordadinha e não dormia de novo sem o peito. Então o que ela queria era um choro de tipo, quero dormir de novo, é assim que eu sei dormir de novo, quero dormir de novo e é só assim que eu sei dormir de novo. Às vezes eu tinha que sempre acordar ela, filha, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, vamos deitar aqui, faz um carinho na mamãe, quer fazer um carinho na mamãe? E ela... Era uma mistura de choro e de desespero, de pegar meu peito, e aí eu não aguentava, eu cedia. Mas gente, eu não sei quantas vezes eu chorei, eu chorava, eu cheguei em um momento de amamentar assim de madrugada, chorando de desespero, porque eu não sabia o que fazer, eu não queria deixar minha filha chorando, mas eu não aguentava mais, sendo que eu tava há 7 meses, né, desde os 5, acordando de hora em hora. Eu não queria mais acordar de hora em hora.
E eu sabia que ela não precisava mais daquele leite de madrugada. E que ela precisava, sim, descansar. E eu também, pra sermos as duas plenamente felizes. Era essa a demanda do momento, descanso. Era essa a nossa necessidade, juntas. Então eu precisava focar nisso. A gente tentou com 1 ano, não rolou. Porque não rolou. E aí teve uma segunda vez que a gente tentou. Eu já tava mais firme. Eu falei, não, ela vai chorar. Eu ficava tudo isso pensando aqui. Ela não tá lá, abandonada, sozinha, chorando. Ela tá com o pai dela. Ela ama o pai dela ama ela. E aí eu ficava pirando, gente. Imagina se eu tivesse no hospital. Imagina se eu tivesse quebrado a perna, aconteceu alguma coisa e fui internada, tô no hospital. Imagina se eu não tô em casa por algum motivo. Ela ia ter que dormir com o pai, certo? Ela ia ter que dormir com o pai. Ia ter que dar, o pai ia dar um jeito, não ia? E o pai ia dar um jeito. Ela ia chorar um pouquinho, mas eu não ia poder fazer nada, eu não ia estar aqui. Então eu ficava, gente, pirando, procurando uma forma de ouvir aquele choro, mas ficar de boa. Porque ela tá com o pai, ela está sendo acolhida por uma pessoa que ama tanto ela quanto eu, que tá aqui desde sempre tanto quanto eu, não é uma pessoa estranha, não sei o que. Tá tudo bem, ela tá com o pai dela. Essa segunda tentativa, o Thiago aqui não tava preparado. Teve um dia que ele abriu a porta do quarto, ele, cara, não tô conseguindo, ela tá chorando muito, eu não, mas vai, não tô conseguindo, tá me dando aflição. Então rolou isso. Acho que num primeiro momento a Cora não tava muito preparada. Teve um segundo momento que eu não tava muito preparada pra ouvir aquele choro. Esse terceiro momento o Thiago não tava muito preparado e a gente parou. A gente foi aprimorando, a gente foi conversando sobre isso, a gente foi vendo as reações dela. Eu fui conversando com ela, que eu acho muito importante, assim, conversem com seus filhos, eles entendem tudo. Às vezes de madrugada, ela tava mamando, meio dormindo, eu falava, filha, a mamãe tá tão cansada. Mama, filha, e dorme mais um pouquinho, estica mais o seu sono, você precisa descansar, a mamãe precisa descansar. Durante o dia eu conversava com ela também, filha, vamos dormir bem essa noite? Na hora do jantar eu falava, vamos comer bem, vamos encher essa barriguinha, deixar essa barriguinha feliz pra você poder dormir mais tranquila, não precisar mamar de madrugada. Eu ia conversando com ela e de alguma forma ou de outra, isso ia entrando no sistema dela. Ia entrando, ela ia absorvendo isso de alguma forma. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente só conseguiu realmente fazer esse desmame noturno quando a Cora tinha 1 ano e 4 meses. Ou seja, eu fiquei 11 meses acordando de hora em hora, de madrugada, dando mamar, sem parar. Foi muito difícil. A gente fez 4 tentativas, desde os 11 meses, mais ou menos. E o que funcionou foi o seguinte, foi tudo isso. Essas conversas, a Cora começou a falar com 1 ano e 3 e 1 ano e 4. E aí ela falava, Cora tá cansada, Cora com sono, mamãe cansada. A gente pode dormir a noite inteira. De noite, quando você acordar, o papai vai vir aqui, o papai vai ficar com você. Se você quiser água, ele vai te trazer água. Se você tiver com fome, vocês podem comer alguma coisa. Então, não é de uma hora pra outra. Precisa muita sensibilidade, observação, você entender daquele ser, entender de você. Eu acho que se eu for levar uma experiência poderosa dessa minha maternidade com a Cora, vai ser desde o primeiro segundo de vida, eles entendem tudo. Eles antes só têm uma dificuldade de se comunicar, porque ainda não falam, ainda não apontam, eles vão aprendendo a fazer isso. Mas é impressionante, quando começa a apontar, aponta o que quer. Quando começa a falar, pede o que quer. E avisa que a etiqueta tá incomodando, e faz assim porque a fralda não sei o quê. Só que antes eles não conseguem, então eles choram. Mas eles entendem e comunicam tudo o tempo inteiro. Então a gente abrir a nossa percepção pra entender aquele ser é o que de mais valioso a gente pode tentar fazer, pelo bem de todos. Chegou um momento em que simplesmente fluiu o desmame noturno. Porque eu tava segura, o Thiago tava seguro, a Cora tava segura. O Thiago, ele acabou criando uma forma dele de fazer as coisas. Ele levava uma música, ele cantava uma música que ela gostava. Eu ficava escutando, vendo pela babá eletrônica. E ele lá, super bom, super bonito, super gostoso de ver ele se descobrindo ali, sabe? Ele dominando aquela situação, estando em paz. Ele deitava do lado dela, ele ficava disponível pra ela. Ele não ficava com pressa de fazer ela dormir logo. E aí, por incrível que pareça, ela dormiu por 3 horas seguidas. E ela simplesmente fez um ciclo maior já da primeira vez. Nessa noite, ela acordou 3 vezes. Comigo, ela acordava 15. Eu sei, gente, que foram 3 noites do Thiago indo lá e ela acordando menos vezes durante a madrugada, até que ela confiou naquele pai, confiou em mim. Eu ia de madrugada, só que não dava mamar. Eu deitava do lado dela e ela ficava me cutucando, enfiando o dedo no meu nariz, fazendo carinho na minha sobrancelha, puxando meu cílio, enfia o dedo na minha boca, enfia o dedo no meu nariz,
dormindo assim, me cutucando e dormia. Esse carinho na gente, ela faz isso com o Thiago também, meio que passou a ser o peito dela, sabe? É meio que uma segurancinha, tá ali, eu chorei de madrugada, tive um sonho ou alguma coisa, ou não emendou um ciclo de sono no outro, mas tenho aqui, tá, ou meu pai ou minha mãe. Então é isso, gente, essa foi a nossa experiência aqui em casa. Espero que vocês possam se inspirar nisso, traçarem a melhor forma de fazer esse desmame noturno pra vocês conseguirem descansar melhor. Eu acho muito importante, mais uma vez, que a gente tenha esse olhar mesmo atento para as nossas necessidades, para as necessidades do bebê e da família de uma forma geral. Espero que isso tenha ajudado vocês. Um beijo, até! E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, para o canal poder crescer, pra gente ter inúmeras possibilidades e pra gente nunca mais parar de fazer vídeo. Inscrevam-se aqui, compartilhem. E se vocês gostaram do vídeo, deem um like aqui embaixo.